Sem dúvidas, notamos que o ser humano possui muitas perguntas sobre quem é, de onde veio, qual é o seu propósito, para onde vai e etc. E normalmente as pessoas não costumam encontrar na vida muitas dessas respostas. Porém, existe um livro que alega ter todas essas respostas, e esse livro é a Bíblia. Mas como ela surgiu? Podemos de fato confiar nela? É isso que trabalharemos neste vídeo. Para começar, a Bíblia é um conjunto de livros, 66 livros para ser mais específico, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A Bíblia é basicamente a coleção desses livros que são considerados sagrados, com Deus se comunicando através deles de forma inerrante. Mas como eles foram escritos, o que os torna especiais? Deus se revelou a alguns homens ao longo da história de forma especial, como Noé, Abraão, Moisés, Davi, entre outros, além dos profetas e apóstolos, como muitos já sabem. E alguns deles, ou pessoas próximas, foram relatando toda essa revelação na forma de escrita, e os seus escritos foram inspirados pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo os guiou enquanto escreviam para que expressassem exatamente a vontade de Deus. No total, houveram aproximadamente 40 desses autores, com muitos deles vivendo em épocas diferentes, havendo cerca de um espaço de 1500 a 1600 anos de tempo em que foi feita a escrita dos livros bíblicos. No Antigo Testamento, o povo judeu foi o responsável por preservar o conteúdo dos livros sagrados, realizando diversas cópias da forma mais minuciosa possível. Havia muito temor enquanto se faziam as cópias, tanto que, caso um erro fosse cometido na cópia, a página inteira era queimada pelo copista e ele recomeçava a copiar tudo de novo. Cerca de 400 anos antes de Cristo, o Antigo Testamento já estava completo, e o seu cânon, que é como se chama a coleção, já estava escrito e completo. Daí se inicia o período interbíblico ou intertestamentário, que é o período de transição entre o Antigo e o Novo Testamento, e nesse período foram escritos boas partes dos livros chamados apócrifos. Os judeus e os cristãos protestantes rejeitam esses livros, porém os cristãos católicos aceitam esses livros como parte da Bíblia, e esse assunto merece um vídeo especial só sobre isso. Já no Novo Testamento, como não havia um povo específico preservando os escritos, pois ele se espalhou por vários povos, o que facilitou a preservação foi o fato de que muitas das testemunhas oculares dos feitos de Jesus Cristo ainda estavam vivas, e a comunidade cristã foi fazendo cópias e mais cópias de seus escritos. Por mais que o cânon oficial do Novo Testamento só tenha sido promulgado no século IV, antes disso já se havia uma boa noção geral de quais livros eram inspirados. Mas o que garante que os livros bíblicos não foram adulterados com o tempo? Certamente que Deus preservaria o seu trabalho com o tempo, e o Espírito Santo foi guiando as pessoas na preservação dos escritos. Tanto entre os judeus quanto entre os cristãos, havia um grande temor e zelo na preservação e seleção desses escritos. E sem falar que nenhum outro escrito antigo no mundo foi tão preservado quanto a Bíblia. Enquanto outros escritos antigos, como Tácito, Heródoto, Platão e outros, possuíam cópias mais antigas de apenas séculos depois, e possuíam apenas poucas dezenas de cópias no máximo, o Novo Testamento ainda possui cópias já do segundo século e até o século V já existiam centenas de cópias. Sim, como o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico e o Novo Testamento foi escrito em grego, houve-se dificuldades na tradução de certas palavras, o que muitas vezes faz com que nós tenhamos que realizar um estudo mais aprofundado em passagens mais complicadas para entendermos seu significado, mas a maioria do conteúdo essencial bíblico está ao alcance de compreensão de qualquer um, mesmo em sua Bíblia em português. Sem falar que a Bíblia não possui contradições. Quaisquer contradições aparentes não são nada mais do que erros de interpretação, dificuldades em entender o contexto cultural e a forma de escrita antiga, pois os antigos escreviam de forma bem diferente que hoje em dia. Também deve-se entender que tem livros de diferentes gêneros literários na Bíblia, dentre outras coisas, além de usos de antropomorfismos, dentre outros elementos. A Bíblia também é um livro lógico. Sim, ela possui milagres, mas milagres não são necessariamente ilógicos, apenas miraculosos, pois se assumirmos a existência de um Deus onipotente, qualquer coisa se torne possível caso esse Deus onipotente deseje assim. Aí vai uma questão da fé de cada um. Sem contar que a Bíblia relata diversas pessoas, lugares, países, guerras e acontecimentos que já foram atestados e comprovados historicamente e que cada vez mais têm sido comprovado. Mas apesar de tudo, a Bíblia não é um livro científico, mas teológico, e depende da nossa fé para crermos no que está escrito nela, apesar de esta ser uma fé lógica e racional.
Enfim, a intenção deste vídeo foi apenas explicar de forma bem resumida a confiabilidade da Bíblia. Mas você só vai realmente confiar na Bíblia e entender um pouco mais a Deus se de fato estudar a fundo a Bíblia. Assim, com a sua experiência pessoal, você testemunhará as verdades de Deus e achará as respostas que procura. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Que Deus os abençoe. Abraços.